Na verdade, desde garoto, eu nasci atrás do balcão, sabe? Eu sempre gostei daquele ambiente de varejo. Meu pai tinha um barzinho, depois teve uma mercearia, sabe essas mercearias antigas que tinha aquelas caixas de madeira que você tinha que pegar a concha, pesar o arroz, o feijão, aquelas balanças filizola. Então eu gostava daquele ambiente. E nessa época aí, as minhas irmãs trabalhavam também já. E eu fui trabalhar numa loja de calçados. Foi aí que começou a nossa história, sabe? Nós fomos trabalhar muito cedo. E ele foi trabalhar numa loja de calçados como estoquista, vendedor. E eu fui também trabalhar nessa mesma loja como caixa. Então a gente sabia mais ou menos como é que funcionava essa coisa de loja de calçados e tudo mais. Entrei de estoquista numa loja, da Arlete Calçados, chamava, em São Miguel Paulista, na Zona Leste. Muitas pessoas perguntam por que Oscar Calçados, né? Por que você tem calçados? Justamente aí, né? Que eu trabalhei como garoto numa loja de calçados e o nome porque eu era fã, sabe, de um lojista na época que era amigo do Jair, que era o dono dessa loja. Ele chamava Romão, né? É o Romão, que tem a loja Romão Magazine em São Paulo. Ele ia sempre visitar o Jair na loja. E eu era garoto naquele ambiente, eu pensava assim, puxa vida, um dia eu vou ter uma loja de calçados, vou colocar Oscar Calçados. É incrível, né? Eu sempre pensava também na época, né, eu preciso estudar, né, eu preciso ser alguém na vida, que esse negócio de trabalhar no comércio não tá com nada, né, porque no varejo eram pessoas que não tinham tido estudo, pessoas que naquele tempo, né, não era necessário, você montava qualquer negócio e saía tocando a vida, né. Fiz curso técnico em mecânica, aí eu mudei para Mogi das Cruzes nessa época, fui trabalhar na Aços Anhanguera como técnico e fiz um vestibular e passei na engenharia também. Então, quando eu falei pro Jair da loja, né, Jair, eu vou sair da loja aqui, porque nessa época eu já fazia um tipo de um freelance, assim, eu vou sair da loja e vou fazer universidade em Mogi das Cruzes e vou trabalhar numa fábrica. Aí o Jair falou, não, fica aqui comigo, você vai ser meu gerente. Eu falei, não, Jair, eu preciso, né, eu quero trabalhar, quero me formar técnico, tal, quero fazer engenharia. Ele olhou bem para mim e falou assim, você ainda vai ter uma loja de calçados. Minha família mudou para São José e eu já fui morar em Mogi das Cruzes. E um belo dia, conversando com a minha mãe, eu falei para minha mãe, por que a senhora não monta uma loja de calçados, né? Aí minha mãe pegou e montou uma loja ali no Satélite, uma lojinha pequenininha. E em 82 nós resolvemos montar uma loja para nós. Aí eu chamei minhas irmãs, a Rosa e a Sônia. Vamos montar uma loja de calçados aí então, né? O Oscar chegou e falou, o que vocês acham da gente abrir uma loja de calçados, né, aqui no Satélite? No Jardim Satélite é um bairro aqui de São José dos Campos. E aí, eu e a Rose, nós topamos. Meu irmão falou, vamos lá, e eu vim. E, né, até não era, nem ganhava nada na época, porque eu entrei sem o dinheiro mesmo, então eu não tinha nem o salário naquela época. Né? Na época, eu já era professora, na escola infantil. A Rose era gerente de uma loja também, na cidade de São José. E o Oscar, na época, ele já trabalhava como engenheiro numa empresa em Mogi das Cruzes. A loja era mais ou menos assim, o caixa também ficava no fundo, só que era bem menor. Era uma loja retangular, com 2 portas, um balcão no meio, e que a gente era o caixa e o pacote. Eu tinha dupla função, estava estudando, estava trabalhando e ao mesmo tempo estava na loja e tal. E foi assim, então de 82 até 86, vinha todo final de semana aqui para São José, trabalhar aqui. Então sábado, eu fazia o planejamento de compras, fazia essas coisas junto com elas. Elas trabalhavam durante o dia, semana, e eu trabalhava final de semana. Então eu e a Rose, a gente começou a trabalhar nessa loja, éramos só eu, ela e uma funcionária.
E o Oscar continuou na indústria. Então, durante muito tempo, nós fomos tudo dentro dessa loja, né? Nós fomos compradora, nós fomos vendedoras, estoquistas, limpávamos a loja era a nossa vida, né? E era muito gostoso. Nós trabalhávamos de sábado até 6 horas da tarde. Na época eu não era casada, nem a Rose, e o Oscar vinha no final de semana para ajudar a gente só no sábado. Sábado, cedo, o Oscar já vinha cedo, eu vinha de ônibus encontrar com ele, com os meninos pequenos ainda. E lá era aquela expectativa. Eu acho que a família é assim, tem muitos sonhos, muita garra. Isso encantava, me deixava encantada. Em 86, eu pedi demissão. Eu falei, agora vai o racha, né? E eu vinha para São José de Mogi, para cá eu vinha no Fusquinha. E eu estava descendo a serra lá de Guararema, no primeiro dia que eu estava assim, que eu ia ser empresário, dono do meu próprio nariz e a própria sorte. Me deu assim uma sensação de liberdade, sabe? Nossa, agora eu vou ser dono da minha loja, agora eu tenho meu negócio, mas ao mesmo tempo deu um aperto no coração, será que vai dar certo? Ai, meu Deus, né? Tá indo tudo bem e tal. E aí eu já tinha filho, o Bruno já tinha nascido, né? O Bruno já estava com 3 anos, tal, e eu pensei, nossa, a responsabilidade. Então, ao mesmo tempo que dá aquela sensação de liberdade, dá aquela angústia, assim, de pensar no futuro, como que vai ser, mas eu me encarei e vim na loja e falei, bom, agora essa loja aqui eu preciso crescer, preciso melhorar a loja, né? E em 87 teve uma crise muito grande no país, uma crise assim violenta, né? Assim, depois do auge do Plano Cruzado. E nessa época aí, nossa, quase que eu quebrei, cara. Nessa época aí, 87, a situação ficou muito ruim no país, tal. E eu me pegou assim, sem caixa, com estoque alto, o movimento despencou. E estava dando tudo certo, aí depois começou a dar tudo errado. Era, como é que fala? Recessão, né? Uma crise danada, né? E, na verdade, eu não estava nem aí com a crise, porque estava uma crise e eu não estava... Não sei, hoje lembrando, eu falei, gente, eu sabia que tinha uma crise, eu não estava preocupado com essa crise, se tinha crise, se não tinha crise. Meu irmão falou, vamos lá, e eu vim. E aí a Lena ficou doente também nessa época, teve problema de saúde, eu não tinha convênio médico mais. Foi um ano complicado, né? Que o Renan nasceu, eu tive trombose, fiquei hospitalizada por 3 meses, veio uma crise danada também. E ele quase desistiu, porque eu doente, criança pequena, ele aqui, a Sônia foi morar fora, a Rose teve nenê também, que é a outra sócia. Então foi um ano assim, eu lembro que ele quase desistiu. Um amigo me visitar em casa, ele falou, Oscar, você pediu demissão, mas a sua vaga está lá, quase que eu desisto de tudo e voltei a trabalhar lá de engenheiro lá na empresa, quase. Ia ser um cara meio frustrado hoje, talvez. O Oscar sempre foi um grande empreendedor. E as coisas que ele sempre falou e faz é incrível, mas ele sempre dá certo, né? E ele é uma pessoa corajosa, ele não desiste fácil. Às vezes a gente fala, não vamos pegar esse negócio, será que devemos? E ele... Nossa, quando ele fala, gente, vai dar certo, vamos planejar. Meu irmão, com esse olhar, né, que ele sempre teve, assim, de olhar mais à frente, eu e minha irmã, nós sempre fomos mais como que a gente fala, numa floresta. Eu tiro os matinhos, tal, que está acontecendo ali embaixo, né, no trabalho, e meu irmão olhava a floresta do lado de cima, né, olhando onde que tem uma oportunidade para plantar alguma coisa. Eu acho que até hoje ele protege muito a gente, né, nesse sentido, né? Então ele sempre pega para ele, né, às vezes esses lados, às vezes que um pouco de angústia e tudo, e ele fala, não, vai vocês para frente, deixa que eu cuido aqui eu dou a retaguarda aqui. E isso ficou muito definido assim na nossa sociedade, sempre foi assim. Então eu estava ali trabalhando, não estava preocupada com o que estava acontecendo no externo, eu focava muito o que estava acontecendo aqui.
Eu lembro assim que eu falava, não, poxa, Deus tem que me ajudar, eu tenho que sair dessa aí e tal. E aí foi 86, 87, né? Depois veio 88, 89 que veio a segunda loja. E nessa época teve uma grande coisa que aconteceu aqui em São José, foi a Rede Globo, chegou à vanguarda aqui em São José dos Campos. E nós estávamos numa crise de petróleo também, e tinha sempre passava uma vinheta, que era um som assim, aí apareciam os barris de petróleo, que era a crise do petróleo. Eu peguei e coloquei uma musiquinha parecida com essa, Liquidação, Oscar Calçados. Cara, foi a primeira liquidação que teve aqui na região em termos de televisão, lá no Satélite. Você não sabe o que aconteceu, tinha mais de 1000 pessoas, tinha fila na porta. Era uma loucura, era filas, a gente tinha que abrir até a loja, marcava para abrir meio-dia, mas invadiam, era uma loucura. Foi uma coisa absurda, invadir a loja, queria todo mundo, aí a gente tinha feito umas pilhas de caixa, a turma pegava as caixas e abria o sapato para tudo quanto é lado, aí nós pegamos, fechamos a loja. Aí ficou uma fila, mais ou menos umas 500 pessoas por lado de fora, e a gente entrava de 10 em 10 para ir comprando. Nós tivemos que parar um pouco lá para arrumar a loja, e foi um arregaço, vendeu pra caramba de liquidação. Aí começamos a fazer liquidações de portas fechadas, né? Porque a gente já feita a liquidação aberta, aí nós ficamos com liquidação de porta fechada, que depois de um certo tempo virou até uma marca nossa, Oscar Calçados, liquidação de porta fechada e tal. Fechava a porta só para criar aquele, como se tivesse lotado, mas aí nem tão mais, né? Então a Rede Globo foi muito importante. E nessa época eu vi que eu tinha condições de montar a segunda loja. Aí nós montamos, né? Montamos Jardim Paulista, depois nós montamos na Rua 15. Quando nós fomos para a Rua 15, mais ou menos em 91, 92, é que nós fomos fazer parte da cidade. Que até então, a gente era uma loja de bairro, né? Nós abrimos a loja, assim, querendo que desse certo, né? Então a gente trabalhava, sabe? E era, assim, como é que eu posso te dizer? A gente cuidava do nosso negócio, né? Era bem bonitinha a loja. O Oscar, o layout, ele sempre cuidou muito, né, do layout. Ele trouxe essa visão do layout, porque ele já tinha trabalhado com isso, ele e a Sônia. Eu queria uma coisa meio diferente, uma vitrine diferente. Aí eu e o engenheiro Oscar entrou na parada, assim, aí a vitrine ficava girando, sapatinhos assim. Era uma coisa diferente, né? Era uma vitrine giratória e tal. A gente também tinha essa coisa da inovação, de colocar o computador, de já começar a trabalhar fazendo as coisas um pouquinho mais com a informática. E depois disso nós fomos para o shopping, né? Foi um momento assim de disruptura para nós, assim, que aí nós saímos de um bairro, fomos para o centro da cidade. A Rose, né, ela sempre foi muito criativa, né? A Rose tem, assim, o lado criativo dela é muito, muito legal. Eu fico mais com esse lado de pessoas, e a Rose muito mais para esse lado da criação, das compras. Ela sempre trabalhou com a compra. E eu lembro da nossa primeira propaganda na rádio. E eu cheguei e perguntei para ela: nossa, Rose, onde você comprou esse sapato? E ela falou: eu comprei na Oscar Calçados. Nossa, que lindo seu sapato. Onde fica essa loja? E nós duas fazendo isso, essa propaganda na rádio. E aí foi muito engraçado, porque as clientes chegavam e falavam assim: eram vocês que estavam falando na rádio? Eu falei: não! Nosso movimento triplicou, assim, triplicou. Tanto é que nós tivemos condições de ir para o Center Valley, aí nós montamos uma loja no Center Valley. E nessa época eu continuava morando em Mogi.
E a Helena, ela dava aula, aí ela vinha para São José aqui, ela ficava puta da vida, porque a gente só falava em sapato, né? Chegava aqui, ele só falava os 3 irmãos, as 3 irmãs, só em sapato. Teve uma hora que eu falei, ai não, eu acho que eu também quero entrar nessa. Minha mãe até falava, nossa, você precisa saber outros assuntos, você só sabe de sapato. Eu falei, realmente, às vezes eu encontrava alguma amiga e a amiga falava assim, ai, comprei um sapato lá, e eu olhava assim, eu tinha certeza que, às vezes eu achava que era e eu sabia que não era, porque eu conhecia todos os sapatos. Montamos uma loja para ela lá em Mogi tomar conta, né, uma loja pequenininha, aí colocamos Scarlett numa boutique lá e aí ela começou a administrar a loja, e ela tomou gosto pela loja. E a loja foi crescendo, foi dando certo, era uma portinha, depois abrimos a outra porta, ficou 3 portas, e daí nós abrimos uma no shopping de Mogi quando ela abriu, depois fomos para Suzano, e é um sucesso lá a loja, viu? Aí ela se apaixonou por esse negócio também, de calçados, e hoje está aí com a gente, né? Quando você está numa engrenagem que é o varejo, você não tem esse pensamento, vou montar X lojas. Você vai ocupando os espaços, né? E você começa a ser obrigado a ocupar os espaços. Porque se você não ocupa os espaços, você deixa para alguém ocupar. Mas as coisas foram acontecendo normalmente. Sabe quando vai indo, vai crescendo, vai crescendo? E agora até eu me assusto, porque eu até falo, gente, quando que nós vamos parar, né? Até quando? Ainda tenho coragem para crescer mais. Tenho garra ainda para crescer mais. A gente nunca trabalhou, parece hipocrisia falar, mas a gente nunca trabalhou pelo dinheiro propriamente. A gente sempre trabalhou em tentar fazer o melhor, sabe? Fazer o melhor para o cliente, para os nossos colaboradores. Nós sempre pensamos nisso. A gente não pensava em dinheiro, em querer. A gente queria fazer, acontecer, tratar bem, ter uma loja que todo mundo gostasse de ir lá. Acho que a gente tem uma equipe muito legal. Nós temos um pessoal, assim, uma estrutura bem legal. Um pessoal que realmente gosta, que compra as ideias, sabe? Que trabalha, nós estamos assim muito forte, trabalhando com inovação. E a gente tem muita vontade ainda de continuar crescendo para outros horizontes, né? Outros negócios que se encaixem também dentro do varejo. Há 15 anos atrás, houve uma oportunidade da gente fazer um evento de moda, justamente para tentar glamorizar, tentar trazer algo fashion, né, para a nossa rede. E nós fizemos assim, sem tanta intenção, assim, fizemos um evento pequeno. Isso tudo começou com uma ideia de 2 funcionários, né? Que era a Zeni, né, que foi uma funcionária nossa durante muitos anos, e o Oliveira. Eles falaram, vamos fazer um desfile de moda dentro das lojas, né? Para apresentar a nova coleção e tudo. Vamos, né? Aí fizemos, tal. Depois nós falamos, vamos apresentar para alguns clientes também, vamos fazer a mesma coisa? E era uma coisa assim muito caseira, sabe? E deu muito certo, foi bem legal esse evento, e isso daí foi crescendo para os Oscar Fashion Days. Acho que nós fizemos durante 12 anos, né? Nós trouxemos o Gianecchini, e ele era um sucesso na televisão, né? Como é hoje, né? Um ator, e ele veio aqui, foi assim, bem bacana. Ele desfilando na passarela do Oscar Fashion Days. Isso aí realmente levou o nome da Oscar, né, para o Brasil todo. Então, hoje, aquele evento acaba ajudando a gente em termos de conhecimento no Brasil todo. Então, hoje nós vendemos calçados para o Brasil todo. Bruno e do Renan, né, de trazer para o nosso universo, né, algumas startups para agregar valor ao nosso negócio, né, que fizesse assim, sentido ao nosso core business, né. Foi uma surpresa muito grande. 73 startups se inscreveram no programa Acelera Oscar. Qualquer setor da economia tem as suas dores e está precisando de tecnologia. Tecnologia hoje realmente é fundamental. Está vindo uma juventude aí muito antenada, muito
muito ligada, muito inteligente. E isso aí eu acho que vai ser a grande disruptura, né, no mundo, né? Agora, comprar bem, vender bem, atender bem o cliente, isso aí não vai mudar nunca, né? Eu acho que as lojas físicas vão continuar acontecendo. Eu acho que as pessoas não vão querer ficar dentro de casa o tempo inteiro comprando, né? Elas vão querer sair, olhar, ver, tá? E me parece que vai ser tipo um showroom, né? Você vem, né? Você vai olhar aquele calçado, você vai experimentar, você vai gostar dele e aí você vai receber em casa, entendeu? Ou, sei lá, você vai pedir, vai vir buscar aqui. Tá? E vai ser um lugar agradável, bonito, que você tem experiências visuais, auditivas, um lugar agradável para você vir conversar. Vai ser um espaço de compra, sim, né? Mas não só disso, né? Vai ser um espaço de convivência, né? Vai ser uma coisa assim bem gostosa. Tá? Então a gente está se preparando, tá? Para esse novo varejo. Precisa estar atento, fazer bem feito, continuar fazendo muito bem feito o que você sempre fez e cada dia melhor e incorporando algumas tecnologias. Isso é o que nós pensamos. Então, essa juventude, essa questão de aceleração, é o que a gente tem feito e deu certo. E a gente vai continuar fazendo novos programas disso aí. Teve uma época aí que eu falei, poxa vida, eu ainda não estava com meus filhos ainda no negócio, o Bruno e o Renan ainda. Aí nós abrimos outras coisas, abrimos uma construtora também, para construção civil. E nessa época eu estava meio desanimado, mas aí com a chegada do Bruno e o Renan, eles querendo trabalhar na empresa, aí me deu um novo gás. Aí eu falei, poxa vida, se eles estão... Porque o grande problema hoje é a sucessão, né, numa empresa. Se você não tiver um sucessor, se você não tiver... você acaba, né, desmontando e tal. E eu, com essa força, né, do Renan e do Bruno, eles me deram um novo gás. O que o Oscar falou, eu acho que é bem legal. É como se fosse uma corrida de revezamento, é como se nós estivéssemos correndo todos juntos e a gente está segurando lá o bastão, né? E agora ele já está um pouquinho na frente e a gente está segurando só a pontinha do bastão, entendeu? Então a gente já está quase pronto para soltar o bastão, né? E deixar eles para ir para frente, né? Acho que é uma nova geração super competente. Eles são apaixonados pelo negócio também. Né? Estou muito contente olhando a nossa história. Realmente estou bem contente, assim. Agora vamos deixar aí um legado aí, né, para as futuras gerações aí. Então a minha meta agora é deixar a empresa bem organizada, junto com o Bruno, o Renan, né, para eles poderem tocar isso em frente. Né. Vai acontecendo e vai dando certo, e os meninos estão aí agora à frente, e eles querem, gostam. Então eu acho que a gente tem que deixar, né? Você vai dando mais emprego, eu acho que isso que é importante, né? Você vê quantas famílias estão aí, eu acho que isso me deixa feliz, né? Nossa, é sempre muito gostoso, né? Falar desse início, porque conta muito, né? De como que foi. E a gente lembra desse começo, assim, com alegria, né? É gostoso contar essa história, né? Nossa, parece que foi outro dia. Quando eu falo, puxa, nós vamos ter 40 anos, parece que foi ontem. É incrível. A gente acho que esquece das dificuldades. A gente se lembra mais dos momentos bons. Eu acho que a gente é uma grande família, uma família muito unida, com muita garra, um querendo se ajudar o outro. E quer que todos cresçam, não só a gente, mas os filhos, funcionários, cada um tem que ter a tua história, e se puder ser uma história aqui para poder mostrar um pedacinho do seu papel aqui na empresa, a gente gosta bastante, né? Eu olho para trás assim, eu acho que, como você mesmo perguntou, eu faria tudo novamente, né? E só tenho que agradecer a Deus, né? Agradecer a família, agradecer os amigos, agradecer a equipe. Eu falei, a gente tem muita gente importante, muita gente boa na nossa equipe. Tem funcionários aí que se dedicam com o espírito empreendedor, que é uma grata satisfação trabalhar. Acho que 40 anos eu dedico a nossa equipe, a todo mundo que está conosco até agora,
Valeu, equipe. Muito obrigado.